A morte da Jacinta ocorre num hospital. De facto, Nossa Senhora tinha-a visitado algum tempo antes de morrer o Francisco. A Lúcia chega à casa do Francisco e da Jacinta e encontra a Jacinta muito entusiasmada. E a Jacinta diz: Nossa Senhora veio-nos ver e disse-nos que muito em breve levaria o Francisco para o céu. E a mim perguntou-me se eu ainda queria ficar cá mais algum tempo para oferecer ainda mais coisas, mais sacrifícios pela conversão dos pecadores. E a Jacinta diz à Lúcia: e eu disse-lhe que sim. Ou seja, toda a circunstância da morte da Jacinta ocorre também dentro deste diálogo entre a liberdade de Deus, que pede à Jacinta se ela ainda se quer oferecer mais pela conversão dos pecadores, e a liberdade da Jacinta, que aceita o projeto de Deus. Então, continua a Jacinta, Nossa Senhora disse-lhe que ela iria passar por 2 hospitais e morreria sozinha. E a Jacinta vai-nos dizendo, através dos escritos que deixa a Lúcia, que foi talvez o seu maior sofrimento. Diz ela: é o que mais me custa, a ideia de ir morrer sozinha. E há 100 anos atrás, na sua mentalidade de criança, ela dizia: se calhar o hospital é uma casa muito grande, muito escura, e eu estou para ali a sofrer sozinha. Ora bem, o que é certo é que a Jacinta vai primeiro para o hospital de Ourém, e é muito interessante, os 2 meses que ela lá passa, a Lúcia vai visitá-la, porque a Jacinta pede à sua mãe que traga a Lúcia. E é muito importante esta visita da Lúcia porque nos deixa um testemunho. A Lúcia relata nas suas memórias: encontrei-a sempre feliz por poder oferecer mais este sacrifício por amor de Deus, do coração de Maria, pelo Santo Padre e pela conversão dos pecadores. Então temos a certeza que é nestas condições que também a Jacinta vai para Lisboa, o tal segundo hospital. E Lisboa porque era o melhor hospital de pediatria que tínhamos no país, e famílias queriam, no fundo, salvar a Jacinta, não queriam que ela morresse. Embora ela sempre dissesse: mas eu vou morrer sozinha. Não temos relatos muito específicos como é que ela viveu estes momentos, porque não há assim tanta gente que a acompanhou, de facto ela estava sozinha, mas podemos intuir pela forma como ela viveu a sua estadia no Hospital de Ourém, assim viveu em Lisboa. Então temos nas circunstâncias da morte da Jacinta aquilo que costumamos perceber, uma certa configuração com a própria morte de Jesus. Sabemos que a Jacinta gostava muito de Jesus crucificado, não é? Até o abraçava e beijava. Sabemos que a Jacinta, com o cordeirinho ao colo, dizia: gosto de fazer como Nosso Senhor. E ela gostou tanto de fazer como Nosso Senhor, que até a sua morte, por ação do Espírito Santo, foi como a de Nosso Senhor. Então temos a Jacinta sozinha, no hospital de Dona Estefânia, onde deu entrada no dia 2 de fevereiro, é operada no dia 10 de fevereiro, uma cirurgia sem anestesia geral, onde têm que limpar um abscesso e eventualmente tirar 2 costelas. E a menina fica com uma ferida no peito. A seguir à operação, a Jacinta tem muita sede, como qualquer doente que é operado, mas também não podia beber água. Então o seu pedido "tenho sede" não era respondido, a menina ficava com sede, o que também nos faz pensar na morte de Jesus. Uma morte onde Jesus foi abandonado por todos, pelos seus amigos. Depois volta a estar ao pé da cruz a sua mãe, João, mas há um momento onde Jesus se sente mesmo sozinho, e há um momento onde o próprio Jesus se sente abandonado até pelo Pai, porque diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ora bem, se nós temos a certeza que a Jacinta passou sede, se temos a certeza que ela estava sozinha, se temos a certeza que ela está com esta ferida no peito, como Jesus também ficou, há algo que podemos intuir que ela acompanha esta sensação de solidão de Cristo na cruz, este abandono até do Pai. Isto não temos a certeza, temos um indício. Como sabemos, 3 dias antes, e há relatos disto, Nossa Senhora também apareceu à Jacinta, antes dela morrer, e tirou-lhe todas as dores. O que nos leva a pensar que ela terá ficado com um aspecto um pouco mais rosado e com mais saúde. No dia da sua morte, no 20 de fevereiro, o capelão hospitalar naquela manhã foi visitá-la e ela pediu a comunhão eucarística, pediu Jesus. E o senhor padre, eu deduzo, que por vê-lo um pouco melhor, disse: Jacinta, eu trago-te amanhã a comunhão. E ela insistia: não, senhor padre, mas eu vou morrer hoje. E o senhor padre insistiu e não lhe trouxe a comunhão. E de facto a Jacinta veio a morrer por volta das 10h30 da noite, sozinha, sem a comunhão. O que nos leva a pensar que o grande consolo que a menina poderia ter, que era a presença de Jesus escondido na Eucaristia, até esse consolo ela não teve. Não tenho a mínima dúvida, pela sua forma de ser e de estar, que também ofereceu isto, pela conversão dos pecadores, pelo coração de Maria, para reparar Jesus, e pelo Santo Padre. Finalmente a Jacinta morre,
E curioso, até o seu túmulo, o primeiro túmulo onde ela fica sepultada, não é dela nem da família, é emprestado. Ela fica em Orém, onde a família dos barões de Alveiazer lhe cede a sepultura, e ela fica até 1935. Ou seja, por 15 anos, até o local onde ela esteve sepultada, como o de Jesus, era um túmulo emprestado. Creio que uma menina que tinha o grande desejo de ser como Nosso Senhor, Deus concedeu-lhe esta graça de, até na morte, ela ter uma morte tão configurada com a morte de Jesus. A Jacinta tem muito a dizer às crianças do século XXI, porque eu vou dizer uma coisa: apesar das circunstâncias serem diferentes, o ser humano é mais ou menos o mesmo. E a Jacinta, antes das aparições, eu acho que tinha tudo em comum com as crianças de hoje. Nós sabemos, pelo relato da irmã Lúcia, nas memórias, e também pelo seu testemunho no processo de canonização da Jacinta, que a Jacinta, antes das aparições, olha, era uma menina a quem tinha que ser feita todas as vontades, se não a moava. As crianças de hoje são mais ou menos assim, nós éramos mais ou menos assim, ou pelo menos eu era quando era criança. Portanto, queria sempre que fosse feita a sua vontade, se não a moava. Por outro lado, diz a Lúcia, não gostava de partilhar as suas coisas. Era muito agarrada, a expressão que se usava na época, às suas coisinhas. Para além disso, gostava de ter o que os outros tinham. Ou seja, encontramos uma menina, como as crianças de todos os tempos, egocentrada, centrada em si mesmo, que quando não se faz as suas vontades, pois tem gestos de capricho, e que gosta de ter as coisas e não gosta de partilhar. Ora bom, só isto deixa as crianças de hoje e os pais com os filhos de hoje perfeitamente confortáveis. Muito bem, partimos todos da mesma zona, da mesma matéria. O que se passa é que a Jacinta vai ser tocada pelo sofrimento. O sofrimento dos outros, quer temporalmente, ou seja, o sofrimento histórico, e temos, por exemplo, ela vê no segredo o sofrimento da Igreja, o sofrimento do Santo Padre, mas também vê, há uma expressão dela numa altura que está sozinha em oração e que ela pergunta à Lúcia, não vês tanta estrada e tanta gente e tantos campos sem nada que comer e tanta gente a morrer de fome e a chorar? Ou seja, misticamente a Jacinta percebe, por ação de Deus, o sofrimento do ser humano. O sofrimento dos pecadores, que também percebe, por exemplo, na visão do inferno. Isto vai desenvolver na menina um grande sentido de compaixão. E devagarinho, ao contemplar o sofrimento do mundo, o olhar da Jacinta vai deixar de estar centrado em si mesma e passa a estar centrado nos outros e no sofrimento dos outros. E devagarinho ela vai começando a oferecer, quer orações, quer pequeninas renúncias, os sacrifícios, pelo bem dos outros. Ora, esta dinâmica é possível ser ensinada às crianças. Primeiro, se os próprios pais a fizerem, ou seja, se os pais forem também eles testemunhos de alguém que, sensível ao sofrimento alheio, partilha, e repara, uma família cujos pais ensinam a partilhar roupa, comida com os mais pobres e vão chamando os filhos para participar destes gestos, eu creio que os filhos espontaneamente desenvolverão estes gestos de partilha para com os mais pobres. Partilhar brinquedos, partilhar roupa, partilhar comida, partilhar tempo. Deixar de estar tanto tempo, por exemplo, nos jogos, nas internets, nas redes sociais e partilhar o tempo com uma visita a sem-abrigos, uma visita a um lar de terceira idade, uma visita... Ou seja, não falta a criatividade, como não faltou aos pastorinhos. Eles tiveram muita criatividade para inventar os pequeninos sacrifícios e grandes sacrifícios que ofereciam pelos outros. Ou seja, a Jacinta pode ensinar isto mesmo, quer aos pais, quer às crianças, que é, a partir do nosso cotidiano, daquilo que eu tenho e que até me sobeja, eu posso, sendo sensível ao sofrimento dos outros, partilhar, mas sobretudo partilhar do meu tempo. O meu tempo que posso ocupar a rezar e o meu tempo que posso ocupar a fazer companhia a quem está mais sozinho ou quem está em sofrimento. Claro que para isto é fundamental o testemunho dos pais, porque as crianças não aprendem isto espontaneamente, ou seja, aprendem isto sobretudo no contexto familiar. Depois vem a escola, a paróquia, a catequese, mas o primeiro âmbito de formação na fé e destes valores é a família. E isso sim, a Jacinta tinha uma excelente família. Embora ela fosse assim porque era criança, os seus pais partilhavam, como sabemos, e rezavam. Talvez falte isto um bocadinho às nossas famílias de hoje. De qualquer forma, o testemunho da Jacinta é uma bênção e é uma luz para quem quiser caminhar neste caminho em direção a Deus.
A essência desta casa é mesmo a santidade do Francisco e da Jacinta. Nós tínhamos um espólio muito interessante, embora muito pequenino, do Francisco e da Jacinta, e tínhamos pena que não estivesse exposto ao público e aos peregrinos. Então, como tínhamos este espaço subaproveitado, decidimos transformá-lo neste pequenino núcleo museológico. É tão pequenino que nem chamamos museu, chamamos núcleo museológico e demos o nome de Casa das Candeias. Claro que os grandes tesouros que aqui estão presentes são sobretudo dois, são as relíquias do Francisco e da Jacinta de primeiro grau, são as únicas que temos na postulação. Do Francisco temos um fragmento de um osso e da Jacinta temos um fragmento do seu cabelo. Isto, digamos, é o mais precioso, que está envolvido num relicário em forma de candeia, que dá o nome à casa, Casa das Candeias. Este nome surge no dia da sua beatificação. Aliás, para ser mais exata, este nome surge nos jogos que eles, enquanto crianças, brincavam, porque gostavam de chamar ao sol a candeia de Nosso Senhor, à lua a candeia de Nossa Senhora e às estrelas a candeia dos anjos. Claro está que o Francisco, mais centrado em Deus, a sua preferida era o sol, a candeia de Nosso Senhor, a Jacinta, enamorada de Nossa Senhora, a candeia preferida era a lua, mas enfim, esta terminologia entra na sua linguagem de criança. Papa João Paulo II, São João Paulo II, que também está presente nesta casa, no dia em que os beatificou, na sua homilia, chamou estas duas candeias que Deus acendeu para iluminar a humanidade nas suas horas sombrias e inquietas, que apela não só à imagem da candeia, desta linguagem das crianças, mas também a toda a simbólica da luz, que é uma simbólica muito presente em Fátima, não é? A questão da luz, a Senhora mais brilhante que o sol, o próprio milagre do sol, mas também é este ser da luz próprio de iluminar, e a nossa humanidade envolvida nestas trevas do pecado, da pós-modernidade, da secularização, enfim, do que queiramos chamar, já faz parte do tempo de Jesus, este combate entre a luz e as trevas, portanto, nada de novo debaixo do sol. Hoje temos também mais estes dois santos a iluminar. Então, o grande coração desta casa são os dois relicários em forma de candeia que contêm, então, os fragmentos dos seus corpos. Por outro lado, temos uma outra preciosidade, que é o decreto da canonização do Francisco e da Jacinta, assinado pelo Papa Francisco, que os proclamou santos no dia 13 de maio de 2017. Era este documento que faltava a esta casa, porque esta casa existe e sempre existiu para estudar e divulgar a santidade de Francisco e da Jacinta e colaborar no seu processo de canonização. Aqui sempre funcionou a vice-apostolação. Naturalmente, o objetivo final de um processo de canonização é a canonização, que está impresso neste decreto que o Santo Padre assina. E por isso é outra grande preciosidade que temos aqui há 2 anos apenas, ou vai agora fazer 3, que nos diz, de uma forma, digamos, como verdade, que a Igreja acolhe que o Francisco e a Jacinta estão no céu, junto de Deus, são santos, iluminam-nos e intercedem por nós.